Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo Ho'oponopono, o segredo da cura havaiana, do Dr. Luc Bodin, Maria Elisa Hurtado Gracier. Entrando hoje no capítulo 1, mas na parte dos princípios de base do Ho'oponopono. Então vamos lá. As técnicas de Ho'oponopono são baseadas em 5 princípios. 1. A realidade física é uma criação dos meus pensamentos. Tudo aquilo que forma a nossa realidade, nosso entorno, nossa vida, é somente o resultado ou a criação dos nossos pensamentos. 2. Quando os meus pensamentos são errados, eles criam uma falsa realidade física. Quando os meus pensamentos são errados, quando eles são falsos, distorcidos, carregados de rancor, de ciúme, de mentira, eles acabam criando uma falsa realidade. Além disso, o que é mais grave, termino por acreditar que essa falsa realidade é a verdadeira realidade da vida. Isso faz com que eu me feche ainda mais nos pensamentos errados, criando assim um verdadeiro círculo vicioso. Para escapar disso, basta que eu mude os meus pensamentos para que a realidade se transforme. 3. Quando os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade cheia de amor. Quando os meus pensamentos são perfeitos, eles organizam um mundo repleto de amor para mim. E dessa maneira, se o meu mundo, ou seja, se a minha realidade não está repleta de amor, isso significa que os meus pensamentos não estão perfeitos e que eu devo continuar trabalhando para melhorar. Número 4. Tudo está no interior. Tudo existe em pensamento no meu espírito. De fato, o real em geral não existe. O que existe é a minha própria realidade criada incessantemente por meus próprios pensamentos. Isso posto, tudo existe somente no meu pensamento, no meu interior. Meu interior é que cria a realidade exterior. E número 5. Criador do próprio universo físico, quando eu corrijo os meus pensamentos, eu mudo a minha realidade. Então, como um artista que pinta uma tela com diferentes pincéis, nós também criamos o nosso universo. Isso é, cada pessoa cria uma realidade com a ajuda dos bons e dos maus pensamentos. As partes escuras do quadro representam as sombras do nosso espírito. Nós somos capazes de transformar essa realidade física, corrigindo e mudando os pensamentos inadequados. E dessa forma, as zonas escuras vão desaparecer, dando lugar a um espaço de afeição, de zelo, de benevolência. Isso é um espaço de amor. Então tá claro, né, gente? Tudo que tá fora, que acontece no nosso exterior, acontece primeiro no nosso interior. Tudo que se relaciona à nossa vida, tudo que a gente atrai para a nossa vida, primeiro acontece, interiormente. E aí manifesta. Então, tudo que se passa nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, está emanando na realidade física. E as memórias erradas? Bom, tudo aquilo que nos cerca, o mundo, o universo, as pessoas que nos encontramos, as situações vividas, tudo representa apenas o reflexo dos nossos pensamentos e, consequentemente, nós devemos procurar compreender a origem dos pensamentos, principalmente os pensamentos errados, falsos, distorcidos, dolorosos, agressivos, que certamente todos nós possuímos. De fato, onde que eles se originaram? Resposta simples é: em nossa memória. Essa resposta, no entanto, não é suficiente, pois ela leva a outra questão. O que são as memórias? Bom, uma memória, para a gente entender, é um programa inconsciente criado por um acontecimento que a pessoa viveu lá no passado. Então, algumas vezes esse acontecimento pode ter sido vivido por um parente ou por um ancestral, e essa memória está na origem das crenças que, de certa forma, deformam a percepção da realidade. Por conseguinte, as crenças são como filtros através dos quais nós percebemos o mundo que nos cerca. Então, as crenças é mais ou menos uma lente.
Em vez de eu olhar para a realidade, eu coloco um óculos que modifica aquela visão. Isso é uma crença. Se eu acredito, um exemplo, né, gente? Se eu acredito, por exemplo, que todos os homens são iguais e todos os homens não prestam, isso é uma crença. É como se cada vez que eu visse um homem, eu automaticamente colocasse aquele óculos com aquela lente que me diz: esse homem não presta, esse homem é igual a todos os outros. Então, pode ser que aquele homem não seja igual a todos os outros. Pode ser que aquele homem presta. Mas, como eu já estou usando esse óculos, ele já deformou aquela realidade, tá? Então, essa crença se criou de uma memória que eu vivi, ou que algum dos meus antepassados, ou pessoas que eu convivi, ou ancestrais viveram, e aquilo passou, né, geneticamente para mim, ou por ter vivido, eu associei aquele acontecimento, né, como verdade absoluta, que nunca pode ser diferente daquilo, principalmente se a gente é criança, né, a gente vai absorvendo essas verdades, e aí eu passo a ter essa série de lentes, né, que eu vou modificando, dependendo de cada situação que eu vou vivendo. Então, quando eu vejo um homem, várias das minhas lentes vêm à tona. Quando eu trabalho, tenho colegas de trabalho, várias das minhas lentes vêm à tona. Quando eu tô num relacionamento, várias das minhas lentes vêm à tona, que deformam a realidade como ela é. E que a gente se confunde mesmo, a gente acredita de verdade que é aquilo que a gente está vendo, mas é só a lente que está nos trazendo aquela visão, né? E podem ser crenças boas também, né? Porque às vezes a gente pensa que crença é só coisa ruim. Tipo, crença é só uma crença errada, crença ruim. Não, pode ser uma crença muito boa. Pode ser aquela crença de que eu tenho uma crença assim que vem do meu pai, por exemplo. De acreditar nas pessoas, de acreditar no bem, de acreditar na benevolência das pessoas. Nem sempre essa crença, ela se confirma, mas eu continuo otimista. Mesmo que coisas ruins aconteçam, a minha crença de que o ser humano é bom, de que as pessoas são benevolentes em primeiro lugar, ela é mais forte. Então, tem crenças boas e crenças ruins, né? Vamos continuar aqui, então, que eu falei bastante. Uma frase de Paul Ferrini se aproxima bastante desse conceito. Se quiser conhecer a realidade, deve liberá-la de qualquer julgamento e profunda e simplesmente permanecer nela. E assim, os julgamentos e as memórias inconscientes são como véus que dissimulam a realidade. Tanto impedem sua compreensão, como não nos permitem acesso a ela. Quando, por exemplo, uma pessoa espera algo de outra pessoa, frequentemente sem que a outra pessoa tenha conscientemente conhecimento disso, né? E essa pessoa não obtém o que ela deseja, ela pensa assim, ó, essa pessoa não é confiável, eu não posso contar com ela. Ou, por exemplo, essa pessoa é egoísta, ou ela não cumpre suas promessas. E muitos outros julgamentos armazenados no seu espírito, né? Só porque ela esperou algo de alguém, a pessoa não fez aquilo que ela esperava. Então, ela já criou um monte de rótulos para aquela pessoa automaticamente, sem que ela percebesse, por causa das crenças. E ela não consegue mais ver a pessoa como ela é de fato. Só enxerga por esse filtro das suas lembranças, dos seus preconceitos, ou seja, pelas memórias guardadas no seu pensamento. E da mesma forma, qualquer realidade percebida é matizada por numerosas memórias inconscientes, produzidas por experiências passadas ou por nossos parentes ou ancestrais. Que aí se encontram, né? Talvez até de tempos mais remotos. Portanto, sempre que nos deparamos com um problema, nós devemos compreender que é somente uma memória intervindo e agindo no interior de nós mesmos. E isso mostra a grande importância que existe em eliminar continuamente esses filtros e esses programas que nos impedem de ter acesso à realidade como ela é. E a origem dos nossos problemas está nas nossas memórias, como manchas. Elas vão impedindo de que a luz entre. E quando nós limpamos, nós mudamos a maneira de pensar. E obrigatoriamente a nossa realidade se transforma. E a história, né, do 20º camelo ilustra bem esse aspecto. Gente, no próximo áudio eu vou contar essa história do 20º camelo, tá?
para nós aprendermos um pouquinho mais eu adoro as historinhas que a gente se identifica e fica fácil de entender, né? Então, tá aí o nosso áudio de hoje, bem explicadinho, acho que fica bem fácil de a gente entender o que é essas memórias erradas e o que elas significam e por que a gente diz memórias erradas, né? Porque justamente elas trazem uma imagem errada da realidade, né? Elas não trazem a imagem real. Essas memórias vão distorcendo a realidade, tá? E hoje a gente começa então com a nossa pequena prática de Ho'oponopono no final de cada áudio. Eu vou rapidamente, né, fazer com vocês uma pequena petição aí, com vocês do Ho'oponopono. E lembrando, né, que quem tem vontade de meditar, quem tem vontade de adentrar nesse mundo do Ho'oponopono, eu faço sempre as minhas meditações com o Ho'oponopono, né? Eu tenho meditações gravadas que estão disponíveis no YouTube, canal Livros Mágicos, vocês podem me acompanhar por lá. E tem as orações do Ho'oponopono lá também, que são fantásticas. E eu tenho um grupo de meditação. É um grupo terapêutico com práticas de meditação, né? A gente se encontra 2 vezes por semana, as meninas. É para mulheres especificamente. A gente se encontra, tem uma troca bem interessante. Às vezes eu trago algum exercício, às vezes a gente traz uma reflexão. A gente fala, vocês têm acesso a mim, né, do outro lado. E a gente encerra aquele momento com práticas de meditação para aquelas pessoas que querem iniciar as meditações ou que já meditam e querem ter essa experiência comigo, né, com meditação guiada, também tem essa oportunidade. A gente se encontra sempre de manhã, né, fora dos horários de trabalho, que aí não prejudica ninguém, sempre das 6:30 da manhã até as 7:15, são 45 minutos de encontro. E aí variam as manhãs de cada semana. A gente vai passando no grupo o calendário mensal e aí as meninas vêm. Então é bem legal, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, tá? Que a gente passa as informações. Mas vamos lá, nós vamos agora finalizar então fazendo uma pequena petição Ho'oponopono. Então simplesmente respire. Querida divindade, Criador de tudo que é, limpa no meu coração, na minha alma, na minha mente e no meu corpo físico todas as memórias erradas que estejam distorcendo a minha realidade. Todas as minhas memórias do passado, memórias minhas ou de outras pessoas, memórias dos meus ancestrais e antepassados, que possam estar hoje reverberando dentro de mim e manifestando a realidade que às vezes se apresenta problemática. Limpa em mim e em todos aqueles que estão me ouvindo neste momento todas as memórias erradas, crenças limitantes, sentimentos negativos e pensamentos obsessivos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. E repito essas frases todas as vezes que a angústia apertar o meu coração. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Gratidão, Criador, está feito, está feito, está feito.